Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar sobre a sexualidade dentro da visão sistêmica. Eu vou começar compartilhando uma frase do Bert Hellinger que está no livro Para que o Amor Dê Certo, na página 23. Ele fala o seguinte: alguns pensam que a sexualidade é algo mau. Entretanto, ela é um instinto poderoso e irresistível. A sexualidade leva adiante a vida contra todos os obstáculos. Nesse sentido, a sexualidade é maior do que o amor. Naturalmente, tem uma grandeza especial quando consumada com amor. Quando os parceiros se olham nos olhos ao se amar, isso é a realização de seu amor recíproco. O reconhecimento da grandeza do ato sexual é a primeira condição para que o amor dê certo. Sempre que as pessoas me buscam para constelar questões de casal, ou quando a gente está falando sobre o que faz com que o amor dê certo, a gente fala de um monte de coisas, dar e tomar na relação, questão de filhos, traição, ciúmes, dinâmicas de triangulação. E eu vejo poucas pessoas comentando a respeito da sexualidade. João Garriga, que é um dos consteladores que mais escreveu sobre relacionamento de casal, em um dos seus livros, ele pontua que existem as ordens da relação de casal. E dentro dessas ordens da relação de casal, a primeira ordem seria a sexualidade. Assim como Bert comenta que a primeira condição para que o amor dê certo dentro da relação de casal é nós olharmos, reconhecermos e reverenciarmos a grandeza da sexualidade. E se a gente parar para pensar, o que de fato torna uma relação conjugal é o ato sexual. Como Bert fala ali no trecho, a sexualidade leva a vida adiante. Quando a gente começa a olhar para essa força, para a força sexual, para esse instinto poderoso e irresistível, como ele coloca, como algo grande e sagrado, já que é a partir dessa força que nasce uma vida, eu começo a deixar de lado todos os meus paradigmas culturais e religiosos a respeito da sexualidade em si e eu olho além. Eu olho aquilo que cria vida. O Bert fala que nesse momento, quando eu reconheço a sexualidade como algo sagrado, como algo grande, eu me conecto diretamente com a força criadora de vida, independente de como você chama. Você pode chamar Deus, Criador, Universo, não importa. Mas quando a gente olha e se conecta desse lugar de pequeno diante de uma força grande, sem todas aquelas ideias distorcidas a respeito da sexualidade em si, quando eu olho diretamente para esse lugar, eu me conecto com a vida. A sexualidade, assim como a morte, ela é um tabu gigante para a nossa sociedade, não só a sociedade ocidental, mas para o mundo de uma forma geral, porque ela foi muito distorcida. Por ser algo tão poderoso, por ser uma força que cria vida, ela também foi vista em muitos lugares e muitas culturas com maus olhos, porque quando você está completamente harmonizado com a sua sexualidade no sentido de energia sexual, no sentido de vida, você se torna uma pessoa magnética e poderosa, ou seja, você cria a sua realidade. Durante o ato sexual é onde se manifesta com mais propriedade o dar e tomar dentro da relação do casal. Quando a gente fala em dar e tomar, a gente fala de uma balança onde um dá para o outro algo e o outro recebe isso de seu parceiro e devolve um pouquinho mais. Quando o outro recebe de volta o que ele deu com um pouquinho mais, ele sente o impulso de devolver um pouquinho mais. E assim a gente vai criando um vínculo com o nosso parceiro a partir desses pequenos pouquinhos a mais que a gente dá dentro dessa balança que equilibra a relação de casal. O problema começa, as desordens na sexualidade começam quando dar ele não está em equilíbrio com o tomar. Quando a gente fala de uma relação hétero de homem e mulher,
nós percebemos ainda mais essa distorção e esse desequilíbrio dentro das ordens. E a gente pode entender um pouquinho, historicamente, o porquê que isso acontece. Existe uma outra informação importante que se chama campos mórficos. Os campos mórficos são lugares, campos, estruturas, como se fosse um baú de informações, onde ali estão todas as memórias de todos os comportamentos, histórias e fatos de toda a espécie. Se a gente for começar a olhar lá para a nossa história, bem no início, a gente já começa a perceber como a questão da sexualidade é um problema muito sério a nível estrutural. E aí, se a gente olhar para o campo mórfico, para esse baú de informações das mulheres, vamos começar com as mulheres antes de nós irmos para os homens. Quando a gente começa a olhar lá para as ancestrais femininas, para nossa mãe, avó, bisavó e as nossas ancestrais muito mais antigas, né? As mulheres de uma forma geral, a gente observa que houve um processo de dor, de subjugação, de repressão, de tortura, entre outras coisas, a respeito do corpo feminino. Por exemplo, quando nasceu o capitalismo, a partir do momento que a sociedade se transformou do feudalismo para o capitalismo, nasceu também o que a gente chama hoje de patriarcado, onde os homens começaram a ter um domínio sobre o corpo das mulheres como propriedade. Sem entrar muito nesse mérito de história, quem quiser se aprofundar, né, nessa história, aí tem muita bibliografia disponível, mas só para vocês terem uma ideia, com o passar dos anos, a sociedade ela foi crescendo dentro dessa estrutura onde o homem era o centro. E a partir daí, essa estrutura social começou a dizer que o homem era maior do que a mulher. Quando a gente está falando de ordens do amor, o que a gente observa? Que o dar e tomar, ele é em equilíbrio, ou seja, homem e mulher, eles ocupam o mesmo nível de hierarquia. Quando eu estou numa sociedade onde eu estou alimentando um campo mórfico, né, esse baú de informações da minha espécie, onde existe esse desequilíbrio hierárquico de muitas, mas muitas décadas de subjugação e de desequilíbrio, obviamente isso vai influenciar na questão mais íntima, né, da relação de casal, que é a sexualidade. E aí o que a gente observa atualmente? Muitas disfunções sexuais, principalmente no feminino. Então a gente percebe mulheres que nunca chegaram ao clímax sexual, que não conhecem o orgasmo, mulheres que não conhecem o seu corpo, mulheres que têm vergonha do seu corpo, que não se tocam, mulheres que não gostam de ter relação sexual, diversas disfunções, né, vaginismo, que é a dor durante o ato, enfim, N problemas relacionados a uma cultura repressora, a uma cultura de subjugação. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou me estendendo nessa parte histórica? Porque quando a gente está falando de visão sistêmica, eu não posso simplesmente olhar o que está acontecendo agora na minha relação de casal. Eu preciso entender o que aconteceu lá atrás, qual informação começou a alimentar esse campo mórfico, quais foram as informações que foram passando de geração em geração e que inconscientemente estão gravadas no meu corpo. Quando a gente fala de sexualidade, eu estou falando de dois corpos carregados de informações que vão se encontrar e vão trocar informações num nível mais profundo. Eu não estou falando só do ato em si, a gente está falando de uma troca de informações. E o mais interessante, a partir dessa troca de informações, nasce uma criança. Ainda falando um pouquinho sobre a história, quando a gente sai lá da época do capitalismo, de toda essa transformação, da propriedade dos corpos das mulheres, e agora a gente entra lá no processo da Inquisição, que foi dos períodos mais trevosos, digamos assim, né, da humanidade,
se você estudar a fundo como foi o processo da Inquisição, a gente vai tirar aquela ideia romântica de que só as mulheres curandeiras é que eram queimadas. Nessa época, as mulheres tinham pleno poder a respeito da natalidade. O que isso quer dizer? Elas podiam decidir se elas teriam filhos ou não. A partir desse movimento onde o clero começou a fazer parte do movimento político, do capitalismo, da apropriação de bens e toda essa questão política social, novas leis começaram a surgir e entre elas as mulheres começaram a ser proibidas de decidir se elas iam levar adiante aquela gravidez ou não. As mulheres que engravidavam e por alguma razão elas abortavam escondidas do Estado, elas também eram condenadas à fogueira. Houve uma repressão muito grande a respeito da voz da mulher e do corpo da mulher. Se você estudar um pouquinho mais a fundo a Inquisição, você vai perceber que na época haviam métodos de tortura extremamente sexuais. De estupro coletivo, de tortura nas genitais, até a mulher confessar que ela era bruxa. Olha o tanto de informação que está no campo mórfico do feminino. E aí, por que é importante a gente entender isso? Nós, como mulheres, nós precisamos olhar para essa dor, nós precisamos reconhecer que essa dor também está em nós. A gente precisa olhar para a frustração, para a repressão, para a raiva que muitas vezes vem, e se manifesta dentro da minha relação de casal, mas que na verdade ela tem origem lá atrás. Para as minhas disfunções, é comum encontrar mulheres que querem ter um desejo sexual, que querem ter uma vida plena sexualmente falando, mas elas não conseguem. E olhar para isso, não só a nível individual, mas a nível sistêmico, fazer uma constelação, perceber o que tem de história, sistêmica familiar é muito importante. Consequentemente, do outro lado dessa gangorra, tem o campo mórfico dos homens. Então, assim como a mulher ficou nesse lugar da vítima durante muitos séculos e isso influenciou drasticamente a informação no corpo e a forma como ela lida com a sexualidade, com o desejo sexual, até pouco tempo atrás, até hoje, na verdade, gente, em algumas culturas, em alguns sistemas familiares, é visto como pecado, é visto como uma coisa ruim, é visto como pejorativo a mulher que tem desejo sexual. Então, a gente precisa começar a mudar não só sistemicamente no meu sistema familiar, mas a gente precisa mudar num nível estrutural. Então, isso vai levar um certo tempo. Mas eu tô falando da primeira condição para que o amor dê certo, segundo Bert Hellinger. Eu tô falando de sexualidade, eu tô falando da primeira ordem do amor dentro da relação do casal. Então, olha como nós, quando vamos constelar relacionamento de casal, a gente deveria, num primeiro momento, olhar para a nossa sexualidade. E pouquíssimas pessoas fazem isso. Por quê? Porque é tabu. E agora os homens do outro lado da moeda, Então, quando a gente olha para todas essas mulheres que foram vítimas de atos de violência, de todos os níveis, e aí vamos olhar os homens a partir de hoje, o quanto que lá atrás os pais desses homens, os avós, bisavós, o quanta informação de perpetrador ainda tem nesse sistema, nesse campo mórfico, e o quanto que isso influencia o comportamento dos homens. Nós vivemos uma sociedade ainda sob uma influência muito grande do patriarcado, lembrando que o homem ele está no centro da relação, e ao invés de estar lado a lado da mulher, então ainda existe na nossa sociedade esse desequilíbrio do dar e tomar. Então o que acontece? Muitas vezes esses homens, ao se relacionarem sexualmente com as mulheres, eles não conseguem olhar para elas. É muito comum os homens, durante o ato sexual, inclusive fecharem os olhos. Por isso que o Bert Hellinger fala nesse livro, quando os parceiros olham-se nos olhos durante o ato,
Essa é a maior realização de amor. E é tão interessante, gente, quantas pessoas chegam até mim no consultório, nos atendimentos individuais, nas terapias, nas constelações, com essa queixa. O quanto que o meu parceiro, ele não olha nos meus olhos, ele não tá comigo. Então, toda vez que você fecha os teus olhos, que você precisa ir para um lugar de fantasia, né, para um lugar onde te tira do presente, você não está de fato olhando não só para a parceira que está ali com você nessa troca do dar e tomar na intimidade, mas você também não consegue enxergar toda essa dor. Porque existe também uma repressão do masculino. Existe também uma repressão no sentido do sentir. Então, o masculino, ele foi colocado nesse lugar de ser o algoz durante muito tempo. E durante muito tempo ele cumpriu esse papel. Hoje ainda a gente tem isso muito forte, né? Mas sem entrar muito nesse assunto, só para a gente não perder o foco e perceber que mesmo nas relações onde não exista violência física, onde exista de fato amor, muitas vezes há uma dificuldade entre esse homem e essa mulher simplesmente se olharem nos olhos. Ou seja, o ato sexual, ele está muito mecânico. E isso também é explicado através da filosofia cartesiana. Então, olha que complexo que é tudo isso, gente. Quando a gente começou uma cultura cartesiana, onde Descartes vem e diz assim, olha, o corpo é só uma máquina, o que importa é o pensamento. Então, você separa o seu corpo da sua mente. E aí, se a minha mente é mais importante que o meu corpo, eu preciso estimular a minha mente. E aí, o que acontece? Nasce a indústria da pornografia, mais ou menos em 1800. A indústria da pornografia nasceu logo depois da Revolução Industrial. E aí, aonde que nós aprendemos sobre sexualidade, de uma forma geral, através dos filmes pornô. A pornografia hoje é uma das coisas que mais dificulta o homem e a mulher, falando das relações hétero, né? O homem e a mulher se conectarem e realmente entrarem nesse lugar do dar e tomar em equilíbrio. Porque a indústria pornográfica, ela foi totalmente direcionada para o público masculino. Então, se você olhar todos os filmes, né, todas as imagens, revistas, enfim, esse mundo todo, ele é totalmente direcionado para o público masculino. Ele coloca a mulher no lugar de servir o homem o tempo todo. E como a gente fala de dar e tomar, não existe esse negócio de uma pessoa dar e a outra só receber. Vai gerar desequilíbrio sistêmico. Então, enquanto os homens estiverem nessa postura, enquanto ele não olhar para os seus ancestrais, perceber quanta dor os seus ancestrais causaram nas mulheres, quantas coisas, quantas mortes, quantas violências, enquanto esses homens não honrarem e assumirem dentro deles, reconhecerem que existe uma culpa velada, inconsciente e até mesmo uma dor por ter causado esse dano às mulheres, enquanto eles não abrirem os olhos literalmente e emocionalmente, esse desequilíbrio vai continuar e as relações conjugais continuarão frustradas. E essa busca incessante do homem pelo sexo, ele acaba se tornando mais um vício que não alimenta ele, que não nutre o ser dele e fica algo muito físico e superficial. Então, o próprio prazer do homem não se aprofunda, ele acaba sendo um prazer superficial. Em todos os seminários de relacionamento de casal e sexualidade que eu já participei com o Bert Hellinger, com a Sophie, uma coisa ficou muito clara, assim, tanto que o Bert e a Sophie falavam muito, que é a questão do quanto os homens precisam, de fato, se disponibilizarem a dar para as mulheres durante o ato sexual, ter essa humildade, essa postura humilde de servir a mulher tanto quanto as mulheres servem os homens. No momento em que isso acontecer, no momento em que os homens se disponibilizarem a dar e as mulheres se disponibilizarem a receber e não dar tanto,
né, não servir tanto o homem, a relação começa a voltar para um equilíbrio. Outro ponto bem importante da gente falar é sobre o nascimento de um filho. Quando o casal tem o seu primeiro filho, até 1 ano, 2 anos mais ou menos, até o momento em que esse filho começa a criar a individualidade dele, sair da simbiose com a mãe, a relação de casal ela ficaria em segundo plano. A partir mais ou menos de uns 3 anos, a criança já começa a ter uma autonomia emocional, não necessariamente física, mas emocional, e a mulher deveria voltar os olhos novamente para o seu companheiro e a relação de casal deveria vir em primeiro lugar. Porém, não é o que acontece. 2 caminhos são comuns nessa fase. O primeiro caminho é o caminho onde o homem, nessa fase, deixa a sua esposa e o seu filho, eles se separam, né? E esse é um índice altíssimo aqui no Brasil. Existe uma memória sistêmica no nosso país, onde o índice de separação nessa fase ela é muito grande. Então, se você vive essa situação, se você já viveu essa situação onde você teve um filho e foi abandonado pelo pai do seu filho até os 3 anos mais ou menos, é importante olhar para isso. A segunda possibilidade, o segundo caminho, é quando a gente observa que esse casal ele continua junto, porém, quando o filho atinge mais ou menos uns 3 anos de idade, ao invés de vocês voltarem a se olharem como casal, surge o segundo filho. E às vezes surge o terceiro filho. E assim por diante. Ou seja, o casal demora muito tempo para voltar a se conectar. E aí os filhos vão crescendo e durante muito tempo esse casal fica extremamente afastado. E quando os filhos começam a sair de casa e esse casal precisa se olhar novamente como casal, pode haver uma ruptura ou eles começam a entender, puxa, onde foi que a gente se perdeu? Então, te digo, vocês se perderam no momento em que vocês colocaram os filhos de vocês em primeiro lugar ao invés da relação de casal. Então, essa é uma das ordens do amor dentro da relação de casal. O filho ele tem prioridade até mais ou menos 2, 3 anos. A partir dessa idade, o casal deveria olhar novamente para si como casal e priorizar a relação de casal antes da relação parental. O que é importante a gente olhar assim de uma forma geral, porque esse é um assunto que a gente pode ficar muito tempo conversando, porque tem muitas nuances, né? O que é importante a gente ter em mente a respeito da sexualidade? Ela é extremamente importante para que o amor dê certo. Ela é a condição básica. Então, se você tem dificuldade de sentir prazer, se você tem dificuldade de se conectar com seu parceiro intimamente falando, se você não tem as suas necessidades atendidas, se você sente que você tem alguma repressão dentro do seu corpo, vai buscar a constelação, busca processos terapêuticos, olha para isso. Você como mulher e você como homem. Nós, mulheres, de uma forma geral, nós precisamos expor mais as nossas necessidades. Nós precisamos sair desse lugar da vítima sistêmica, falando, né? Sair desse lugar da vítima e nos apoderarmos dessa força criadora. Precisamos olhar para a sexualidade, sim, como prioridade dentro de um relacionamento de casal. A sexualidade vem antes do amor, segundo Bert Hellinger. Os homens, mesma coisa, também precisam olhar para todo esse aspecto reprimido, para essa dor do masculino. Precisa sair desse lugar de querer só receber. Ele precisa entrar num lugar mais humilde de também dar, de também olhar para essa mulher, olhar para essa necessidade dessa mulher. Muitos homens não conseguem perceber que as suas parceiras não estão sentindo prazer. Isso é muito sério. Então, o dar e receber não está em equilíbrio. Então, vocês também precisam olhar para esse lugar.
Segundo, a partir do momento que nasce um filho, prioridade do filho, até basicamente 3 anos, depois o casal precisa olhar novamente para si como casal. Sexualidade é algo sagrado, não importa a forma como vocês manifestam essa sexualidade. A sexualidade cria vida. Significa que a forma como vocês vão se conectar com essa força é de cada um. Então, se você tem tabu, se você tem conceitos morais, se você tem julgamento a respeito da sexualidade, começa a olhar para isso. Às vezes pode ser que na tua família você tenha informações sistêmicas de dogmas religiosos, de conceitos morais, e aí todas essas informações impedem você de ter o pleno acesso a essa energia criadora de vida. Bom, gente, então é isso que eu queria compartilhar sobre sexualidade. Espero que de alguma forma possa ter ajudado vocês. E se vocês curtiram ou tiverem qualquer dúvida, é só escrever aqui embaixo e na medida do possível eu vou respondendo. Um grande abraço.